Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um Eu, Você e a Bíblia, começando 18 horas. Hoje nós vamos entrar em Gênesis capítulo 15. Então eu estou por aqui aguardando você, aguardando a tua chegada para a gente iniciar a nossa live de hoje. Vamos ver quem vai chegando por aqui. Ana Kelly, olá. Provavelmente as meninas estão aí com você, né? Um beijo para elas também. Olá, Arlindo. Oi, Suzy. Bem-vindos. Reverendo Giovanni, bem-vindo, meu irmão. Muito bom ter você aqui com a gente. Olá, Francine, Arnaldo. Muito bem-vindos. Vamos lá, aguardando o pessoal chegar por aqui para a gente começar a nossa live de hoje, no capítulo 15 do livro de Gênesis. O Eu, Você e a Bíblia está correndo aí pelo livro de Gênesis, nós já chegamos no capítulo 15. Olá, Ian, bem-vindo, boa noite, muito bom ter cada um de vocês aqui. Olá, Fabiana aí chegando também com a gente. Oi, Ilse e Saulo, bem-vindos. Vamos lá. Fui ali fechar a porta. Boa noite, Ilse. Quem mais chegou por aqui? Mais ninguém por enquanto. Estamos avançando, hein? Capítulo 15 de Gênesis. Estamos quase chegando a um terço do livro de Gênesis. Olá, Simone. Bem-vinda. Bom ter você por aqui. Eloá, ô Eloá, que bom que você está aqui, tava com saudade de você. Olá, Andresa, bem-vinda também. Isso aí, gente. Vai pegando aí sua Bíblia, seu material de anotação, pra gente olhar hoje para Gênesis capítulo 15. Que bom, Eloá. Bom que você estava com saudade também. Vamos lá, vou dar mais 30 segundos aqui e a gente vai começar, ok? Como tá passando rápido, né? A semana, eu falo isso, acho que toda semana eu falo isso, né? Pô, amanhã já é quinta-feira já. Olá, Oswaldo, bem-vindo também. Essa semana eu confesso que eu tô até perdido. Ontem era terça-feira, eu não tava achando que era terça, eu tava achando que era segunda. Coisa doida. Olá, Maristela, bem-vinda. Carmen Silvia chegando aqui também, a Norma, boa noite, bem-vindos todos vocês, ok? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por podermos nos encontrar mais uma vez nesse final de tarde, início de noite, aqui juntos, nessa live do Eu, Você e a Bíblia, e podermos abrir a Tua Palavra, podemos olhar para o livro de Gênesis, receber revelação do Senhor através da Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor escolheu se revelar a nós, principalmente mediante as Sagradas Escrituras, que nos dão, Senhor, o fundamento para que nós possamos discernir Tua pessoa e a partir disso, Senhor, então, termos a segurança do nosso relacionamento com o Senhor. Nós pedimos que
ao abrirmos a Tua palavra, o Teu Espírito abra nossa mente, o nosso coração para receber revelação que vem do Teu coração, em nome de Jesus, amém. Amém. Enquanto eu orava, quem entrou por aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Sônia Casais, bem-vindo. Gustavo, reverendo Gustavo, muito bom ter você aqui, meu querido. Genaíne com João, bem-vindos também. Olá, Giovanni e Andréia, bem-vindos. Muito bem, vamos lá, gente. Então, ontem nós vimos que Abrão, ele vai ao socorro de Ló, né, que tinha escolhido a área da região de Sodoma e Gomorra para viver, e aí quando nós chegamos no capítulo 14, nós ficamos sabendo daquela batalha que tem entre 5 reis contra os 4 reis, e que Sodoma e Gomorra estavam envolvidos nessa batalha, e o rei de Sodoma com seus aliados perdem a batalha. Os 5 reis que eram aliados de Quedorlaomer levam os despojos, e no meio desses despojos estão cativos de guerra, e entre eles está Ló. O Abrão fica sabendo, e ele sai então com seus homens e mais alguns dos aliados que ele tinha, e para libertar, né, Ló, e ele recupera todas as coisas que haviam sido tomados por esses reis como consequência daquela batalha, e ele traz essas coisas de volta. Então, quando nós vemos essa parte do texto, nós ficamos sabendo que Ló, que havia lá no capítulo 13, né, montado o seu acampamento perto de Sodoma e Gomorra, no capítulo 14 ele já está vivendo em Sodoma e Gomorra. E nós falamos então a respeito, ou em Sodoma, né, porque Gomorra era outra cidade, em Sodoma. Então nós falamos ontem um pouquinho a respeito desse perigo, né, de nós nos aproximarmos de Sodoma, né, das realidades que são marcadas por valores que são completamente opostos ao coração de Deus, aos valores do reino de Deus, e como isso pode, sem nós percebermos, passar a nos influenciar. Ló passa a viver em Sodoma, e ele certamente, porque o texto de Hebreus nos diz isso, né, ele não é alguém que assume o estilo de vida de Sodoma, mas ele não é alguém que também interfere nesse estilo de vida, ok? Ele, na verdade, então, no final das contas, ele é passivo a esse estilo de vida, mas ele é levado cativo só porque ele está em Sodoma. E Abrão vai, ele traz de volta, né, o Ló, e aí nós chegamos naquele texto que mostra que o rei de Sodoma sai ao encontro de Abrão. Enquanto ele vai indo para se encontrar com Abrão, um outro rei se encontra com Abrão, que é Melquisedeque, rei de Salém, ou seja, o rei da paz. Ele é uma figura aqui que tipifica o próprio Jesus Cristo, né, que vai vir mais tarde. Ele traz os elementos da nova aliança para se encontrar com Abrão, pão e vinho, e ele então abençoa Abrão, e Abrão, como resposta a esse movimento de graça que vem da parte do rei da paz, né, de Melquisedeque, Abrão responde a isso voluntariamente, entregando ao rei de Salém, ao rei da paz, a Melquisedeque, o dízimo de todo o despojo que ele havia tomado da guerra. E aí, então, o rei de Sodoma se encontra com ele, diz que ele poderia ficar com todos os bens, ele deveria entregar apenas as pessoas, né, que haviam sido levadas cativas, mas Abrão recusa-se a ficar com os bens que pertenciam a Sodoma, e ele diz que ele não queria ficar com isso porque ele não queria dar oportunidade ao rei de Sodoma de algum momento na vida dele vir dizer que ele havia enriquecido Abrão. E aí nós pensamos um pouco, né, pedimos aí para você pensar um pouco sobre da onde vêm os recursos que nós temos, né, da onde a gente recebe os recursos que nós temos. Nós temos o tempo todo inseridos dentro da nossa sociedade propostas do rei de Sodoma, assim como Melquisedeque, ele tipifica que Jesus, o rei de Sodoma, ele tipifica Satanás, ok? Então nós temos inseridos num mundo que nós estamos vivendo, marcados por valores tão divergentes, né, dos valores do reino de Deus. Nós temos muitas pessoas, infelizmente, muitos cristãos até, que se deixam subverter por essas propostas, né, que vêm do rei de Sodoma, achando que está tudo certo, achando que não tem nenhum problema a gente satisfazer os nossos próprios desejos, e aí a tendência é a gente distorcer
né, a palavra de Deus para que ela se adeque àquilo que a gente deseja, àquilo que a gente quer. Abraão não aceita essa proposta, Abraão rejeita essa proposta, e aí a gente entra no capítulo 15, mais uma vez com uma reação da parte de Deus à postura de Abraão. Eu queria chamar a sua atenção nisso, ok? Na narrativa bíblica. A gente vê isso ao longo de toda a narrativa bíblica, mas isso é muito forte na narrativa de Gênesis, né? Isso vai estar presente também nas demais narrativas, mas eu queria que você percebesse como existe essa interação, essa relação, essa dinâmica de relacionamento de Deus com Abrão, né? Dessa mesma maneira, Deus se relaciona conosco. Parece assim que cada vez que Abrão ele toma uma postura, ou ele tem uma ação que expressa algo que está alinhado com o coração de Deus, Deus ele reage a isso, vindo ao encontro de Abrão e dizendo para Abrão algo, né? Então, Deus, parece no texto bíblico que Deus ele fica tocado, né? Se é que a gente pode usar essa palavra, né? Pelas posturas de Abrão, que isso aquece o coração de Deus, que isso estimula o coração de Deus, e Deus se move. Cada vez que isso acontece, pode observar isso no texto, já aconteceu várias vezes aqui. Cada vez que isso acontece, então Deus se move na direção de Abraão, reforçando suas promessas, estabelecendo suas alianças, né? E levando adiante Abraão dentro do destino que Deus tem para ele. Gênesis 15 é assim. Então olha só como começa Gênesis 15. Passados esses acontecimentos, que acontecimentos? Isso que foi descrito no capítulo 14, né, essa batalha entre os 5 reis com os 4 reis, Abrão ir libertar Ló, trazer os cativos de volta com os despojos, não aceitar ficar com os despojos do rei de Sodoma, devolver, ser abençoado por Melquisedeque, né, o rei de Salém, responder à bênção com a sua voluntariedade e generosidade na entrega do seu dízimo, né? Eu falei ontem que aqui está o fundamento do dízimo. O fundamento do dízimo não está na lei de Moisés, o fundamento do dízimo está aqui nessa atitude de Abrão, ok? O dízimo não é coisa da lei, o dízimo é uma postura de generosidade, de reconhecimento que vem da parte de Abrão. Melquisedeque não pediu nada, Abrão fez isso, e aí se estabeleceu então o princípio, né, dessa oferta, dessa entrega que a gente faz dos 10%, né? Às vezes as pessoas perguntam, por que 10%? Por nenhum motivo, porque foi o que Abrão quis dar. Abrão podia ter resolvido dar 50%, 20%, ele resolveu dar 10%, e a partir daí é que passou a ter então essa prática. Ok? E aí, frente a tudo isso, essas coisas aqui então do início do capítulo 15, é todo esse contexto do capítulo 14 que nós vimos ontem, que eu acabei de rapidamente descrever aqui para você. O que acontece? O Senhor vai falar novamente com Abrão. E olha só, então vamos ler. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abrão por intermédio de uma visão. Então Deus aparece para Abrão numa visão. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Veja, Abrão abriu mão de toda a recompensa, né, que ele poderia ter usufruído dos despojos da guerra que ele havia vencido. Era comum na época de Abrão isso acontecer. O exército que vencia um outro exército ficava com os despojos. Abrão não quis, Abrão abriu mão dessa recompensa, e aí Deus vem, que era pertencente, né, ao rei de Sodoma, ele não quis ficar com nada disso, e aí Deus vem para ele e diz para ele que não era para ele temer, que grande seria a sua recompensa. E aí Abrão fala com Deus o seguinte: contudo Abrão declarou: ó Todo-Poderoso, Senhor meu Deus, de que vale uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que tenho. Tu não me concedestes descendência, e por esse motivo um dos meus servos, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então, imediatamente lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então preste atenção, isso é muito interessante, né? Olha a dinâmica, eu quero que você preste atenção nisso. Olha a dinâmica do relacionamento
de Deus com Abrão, essa dinâmica de relacionamento de Deus com Abrão, ela representa a mesma dinâmica de relacionamento que Deus quer ter comigo e com você. Então essa visão que a gente tem, que muitas vezes a gente desenvolveu, recebeu de Deus, como alguém que está lá no seu alto e sublime trono, como alguém que fala e a gente tem que acatar aquilo que ele fala e pronto, porque ele é Deus, não é bem isso que a Bíblia mostra pra gente a respeito de Deus. Sim, Deus tem que ser obedecido, né? Nós temos que realmente acatar as palavras dele, a direção dele pra gente, mas não, isso não significa que Deus queira conosco um relacionamento onde ele é quem manda e a gente obedece simplesmente. Abrão não tem medo de interagir com Deus aqui. Abrão, ele conversa com Deus, ele discute com Deus, ele coloca diante de Deus a sua inquietação, a sua perspectiva. E é interessante você perceber como Deus, ele acolhe aquela situação de Abrão. Ele tem o interesse de esclarecer para Abrão como é que vão ser as coisas. Então Abrão diz, olha, eu não tenho descendência, Senhor. O Senhor pode me dar muita riqueza, o Senhor pode me dar muitas recompensas, mas isso vai ficar a ver navios quando eu morrer, porque eu não tenho uma descendência que vem de mim. O Eliezer, que é um dos meus escravos, né, uma dos meus servos que nasceram na minha casa, é que vai ser o meu herdeiro. E aí Deus diz para Abraão, não vai ser assim, você está equivocado, não vai ser desse jeito. Você vai ter um herdeiro que vai vir de você, um herdeiro que vai ser gerado por ti mesmo. Então o Senhor, aí o que o Senhor faz? O Senhor então, ele reforça a palavra dele para Abrão novamente com uma promessa. Olha só, então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda, orientou, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes, e prometeu, será assim a tua posteridade. Será assim a tua posteridade. Então Deus reforça a palavra dele para Abrão através de uma promessa, dizendo, olha, ele já tinha prometido isso para Abrão, ele está reforçando a promessa, ele falou, olha para o céu, conta as estrelas, assim vai ser a sua descendência. Agora, o que é interessante nesse texto é que em seguida diz assim, Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Então, o texto aqui nos mostra que a relação de Deus com Abrão, ela está definida pelo mesmo tipo de relacionamento que Deus tem conosco. Está definida não pelas obras que nós realizamos, não por aquilo que nós somos capazes de fazer, não pela lei que nós guardamos, porque a lei não tinha nem sido dada, mas pela nossa fé, pela nossa convicção na voz de Deus, na palavra de Deus, naquilo que Deus nos prometeu, naquilo que Deus nos disse. Abraão creu em Deus. No que ele creu? Ele creu naquilo que Deus havia dito para ele, que através de um descendente da carne dele, ele iria ter uma descendência inumerável, incontável, como as estrelas do céu. E o texto diz que isso é creditado a Abraão por justiça. O que Jesus Cristo fez na cruz, quando nós cremos naquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós, isso é creditado a nós por justiça. Então, a salvação sempre foi através da fé, nunca foi através da lei, nunca foi através do cumprimento, do esforço da nossa parte para cumprir a lei, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. A relação com Deus sempre foi marcada pela fé, por nós crermos naquilo que Deus diz. O que Deus diz é a verdade sobre nós. O que Deus diz é a verdade a respeito do nosso destino, é a verdade a respeito da nossa identidade, é a verdade a respeito das realidades, ok? Da história, do mundo. O que Deus diz. Não o que eu digo, não o que você diz, não aquilo que a sociedade diz, o que Deus diz. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Você crê em Deus? Você crê naquilo que Deus disse para você a respeito de Jesus, através de Jesus? O que Deus disse para Abraão é que ele iria ter um herdeiro que viria dele e que através desse herdeiro Abraão teria uma descendência incontável como as estrelas dos céus.
O que Deus diz para mim e para você a partir de Jesus é que por intermédio de Jesus nós nascemos de novo, nós temos uma nova identidade, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, nós passamos a ser santos. Nós passamos a ser herdeiros de Abrão. Nós passamos a ser parte dos descendentes de Abraão, porque nós estamos no descendente de Abraão, que é Jesus Cristo. Você crê nisso? Se você crê nisso, isso te é acreditado por justiça. Ok? Ou seja, isso faz com que Deus olhe para você e diga assim: o Ricardo é justo, a Ana Kelly é justa, a Élida é justa, a Viviane é justa. Aquele que crê em Jesus é justo, é um decreto de Deus. Isso lhe é creditado como justiça. Pronto. Quando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus do Universo, diz que você é justo, é isso que você é, justo. O diabo pode vir e ele pode querer falar o que ele quiser sobre mim, sobre você, não muda. Não muda, a sentença já foi dada. Ela foi dada em Cristo Jesus. Agora veja, se você crê naquilo que Deus disse, que Ele fez por você, por intermédio de Jesus Cristo. Ok? E aqui, esse texto é muito interessante, porque lá em Gálatas, no Novo Testamento, em Gálatas, no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai citar esse texto aqui, como dizendo que isso que está sendo dito aqui era o Evangelho, era a promessa do Evangelho. Ele diz assim: tendo a Escritura previsto que os gentios creriam em Deus por intermédio de Jesus Cristo, o Evangelho foi pré-anunciado a Abraão, quando lhe é dito que Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado por justiça. Então o que tem aqui, nessa frase, é a promessa do Evangelho. Ok? Essa frase tem a promessa do Evangelho, tem a promessa daquilo que iria ser realizado em Cristo Jesus. Mais uma vez o Evangelho está presente aqui para pessoas que nem tinham noção de quem seria Jesus, do que iria acontecer ainda, mas o Evangelho já está aqui. Por quê? Porque as Escrituras também nos dizem que o sacrifício de Jesus, o Evangelho, a boa notícia do Evangelho, do reino, é uma realidade que foi estabelecida por Deus antes da fundação do mundo. Ela vai se tornando uma realidade concreta na história para nós, mas ela já é um fato para Deus antes da fundação do mundo. Então ela aparece lá em Gênesis 3,15, aparece em Gênesis 2,21, 3,21, com Deus fazendo roupas de pele, não é? Vai aparecendo, aparece aqui de novo, ok? É o Evangelho velado, é o Evangelho escondido, mas é o Evangelho, ele já está presente aí. E a gente tem condições de saber disso hoje, porque nós temos o Novo Testamento, que tem a revelação do Espírito Santo a respeito dessas coisas para a gente. Então nós podemos saber. Abraão não entendeu isso aqui como sendo Jesus, ok? É importante você entender isso, ele não entendeu isso como sendo Jesus, mas o princípio do Evangelho, de que a justiça é estabelecida por causa da nossa fé naquilo que Deus nos promete, está presente aqui. Então, a justiça foi creditada a Abraão porque ele creu naquilo que Deus havia prometido para ele. A justiça é estabelecida na nossa vida porque nós cremos naquilo que Deus nos disse que seria acreditado a nós através de Jesus Cristo, através da sua obra, sua morte, sua ressurreição, o derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E aí o texto vai continuar mostrando para a gente, então, que Deus sela o Evangelho, ele sela essa promessa dele aqui com uma aliança. Com uma aliança. Então, o texto diz assim: declarou ainda mais o Senhor a Abrão: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Indagou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dessa terra? Então ordenou-lhe o Senhor: tome uma novilha. Tá vendo? De novo ele está argumentando com o Senhor. O Senhor disse para ele: você vai tomar posse dessa terra, da terra de Canaã. E aí Abrão diz: mas como é que eu vou saber que eu vou tomar posse dessa terra? Assim como ele perguntou: como eu
vou receber uma recompensa para quê? Se eu não tenho filho, não serve para nada receber essa recompensa. E o Senhor disse, não vai ser assim. Agora Abraão quer saber qual é a garantia que ele tem de que aquela promessa que Deus está fazendo para ele realmente vai ser cumprida. E aí, a garantia que Deus dá para ele é a aliança. Então veja, qual é a garantia que eu e você temos de que aquilo que Deus nos prometeu em Cristo Jesus vai ser cumprido? Que nós vamos viver num novo céu, numa nova terra, que nós vamos ter um corpo glorificado, que nós experimentamos a vida ressurreta de Jesus já presente em nós agora, quando nós, pela fé, nos submetemos ao governo dele, ao senhorio dele sobre a nossa vida, através da presença do Espírito Santo. Qual é a garantia que a gente tem dessas coisas? Qual é a garantia que a gente tem que, mesmo que a gente em algum momento erre, falhe, peque, Deus não vai nos abandonar? Qual é a garantia disso? A garantia disso é a aliança. Ok? É a aliança. A aliança é um pacto que Deus estabelece conosco. Um pacto, na maioria das vezes, tinha duas partes, ou seja, tinha o pacto, isso que Deus está falando, era algo que era feito na cultura deles, ok? Quando duas pessoas iam efetivar uma transação, por exemplo, a compra de um terreno, qualquer coisa assim, eles faziam um pacto. Então o pacto era, eles pegavam um animal, partiam o animal no meio, e aí cada um empenhava a sua palavra na sua parte. Então um empenhava a palavra que ia, por exemplo, dar 50 quilos de ouro, e o outro empenhava a palavra que iria dar a terra em troca dos 50 quilos de ouro. E eles partiam o animal no meio. Esse partir o animal no meio significava o seguinte: aquele que quebrar a sua palavra aqui, nessa aliança, que seja partido no meio, como foi partido esse animal. Que sofra o mesmo destino desse animal. Então, era um símbolo isso. Só que aí ambas as partes estavam comprometidas. Agora, olha só como Deus faz essa aliança com Abraão. Vamos ler. Declarou mais ainda o Senhor a Abraão: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te de herança essa terra. Indagou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dessa terra? Então ordenou-lhe o Senhor: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio, colocou cada metade em frente à outra parte. As aves, no entanto, ele não cortou. Em seguida, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres expostos, mas Abraão os enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras. É interessante porque Deus está falando com Abraão em uma visão. E nessa visão que Abraão está tendo, ele é tomado de um sono profundo. Então veja, é uma visão aberta que Abraão está tendo. O que é uma visão aberta? Uma visão aberta é quando é uma visão que não está acontecendo na sua mente, que não é parte da sua imaginação. É como uma cena de cinema a qual você é inserido, você é colocado dentro. Ok? Então Abraão está ali e ele está vivendo isso. Então, ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras. Então o Senhor falou a Abraão. Agora veja, Deus agora vai revelar o futuro de Abraão, o destino de Abraão, coisas que acontecerão no futuro da vida de Abraão. Ele diz assim: sabe com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Olha, ele está falando lá do Egito. Olha que coisa impressionante. Contudo, eu julgarei e castigarei a nação que a fizer sujeitar-se à escravidão. E depois de muitas aflições, teus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas. Então tudo isso aqui que Deus está revelando para Abraão se cumpriu lá depois, quando eles são libertos do Egito. Tu, porém, gozarás de uma velhice abençoada, morrerás em paz. Eu sempre tenho falado isso para as pessoas, ó. A morte é uma realidade que entrou na história da gente, mas isso não significa que a forma de se morrer, né, que Deus queira, seja marcada pela violência ou por qualquer coisa. A maneira da morte
administrada por Deus é essa aqui, ó. Tu, porém, gozarás uma velhice abençoada, morrerás em paz. Ok? É morte em paz. Assassinato não é morte planejada por Deus. Suicídio não é morte planejada por Deus. Ok? Um acidente na estrada, por falta de responsabilidade, não é morte planejada por Deus. Ok? Por Deus, a morte, de acordo com aquilo que Deus administra, é uma morte assim. Morrerás em paz. Serás sepultado e irás reunir-se com os teus pais no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, ou seja, 400 anos, teus descendentes retornarão para essas terras, porquanto não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão malignos que mereçam ser severamente castigados. É muito interessante isso, porque você vê que Deus, ele não está confinado no tempo, ele conhece as coisas do futuro e tudo mais. No entanto, ele se limita, ok, a agir dentro do nosso tempo. Então veja, ele sabe que essas coisas vão acontecer, ele sabe que essas coisas vão, ele vai ter essas ações, mas ele sabe também que para essas ações acontecerem, o tempo, ou seja, a nossa história, ela precisa se desenvolver, ela precisa acontecer, ela precisa evoluir. Então, os amorreus, eles vão ser expulsos da terra de Canaã, mas não é momento deles serem expulsos porque eles ainda não se tornaram malignos, né? Ao ponto deles merecerem esse castigo severo. Deus sabe que eles vão se tornar assim. E ele deixa a história acontecer. Isso faz com que muitas pessoas não consigam compreender essa perspectiva da soberania de Deus, né? Aquelas velhas perguntas, mas se Deus sabe, por que ele permitiu? Então, ele permitiu porque essa é a história. Essa é a história, ele criou a história, ele nos criou e ele nos colocou em movimento dentro da história. Ele não vai ficar interferindo. Ele vai interagir, como eu já falei várias vezes, Deus, ele não produz o caos, ele age no meio do caos, ok? E ele sabe que o caos vai acontecer, mas ele é tão soberano e tão poderoso que ele não tem medo do caos, porque ele tem o poder para atuar no meio do caos e fazer com que os propósitos dele se cumpram, apesar do caos. E a nossa grande inquietação com relação a isso é que a gente gostaria, na verdade, de ter o controle sobre as coisas. Então, a gente acha um absurdo, a gente acha inadmissível Deus ter esse controle e ele não usar esse controle. Mas não é. Por quê? Porque Deus nos criou como seres, mais uma vez, responsáveis, livres, e ele nos colocou para vivermos nesse mundo aqui, então ele vai interagir conosco nesse mundo aqui. E aí o texto diz, então Deus dá essa revelação para Abraão, enquanto ele dorme dentro da visão dele. E aí o texto diz assim, com a chegada da noite veio a escuridão, de repente surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo, e o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais divididos. Então, quando duas partes faziam a aliança, eles partiam os animais, eles trocavam os votos, e aí as duas partes passavam no meio daqueles animais que estavam partidos, e aquilo representava a aliança estabelecida e firmada por eles. O que acontece aqui? Abraão dorme, ok? Abraão dorme, enquanto ele dorme ele tem um sonho, dentro da visão ele tem um sonho, onde Deus vai revelando para ele todas essas coisas do futuro dele, que iriam acontecer com ele, na história dele, com a descendência dele. Deus está falando de anos à frente, ok? Da vida de Abraão. E aí, na hora de se firmar a aliança, Abraão está dormindo. Quem que passa no meio? Só Deus passa. Esse fogo aqui, esse braseiro e essa tocha de fogo representam aqui a pessoa do Deus Pai e a pessoa do Deus Filho. Então veja, quem que é que está firmando essa aliança? Essa aliança está sendo feita entre quem? Essa aliança que sustenta o Evangelho está sendo feita entre a própria Trindade. O Deus Pai está fazendo uma aliança com Deus Filho, que garante para Abraão a justiça. E para toda a descendência de Abraão a justiça. Quem são os descendentes de Abraão? De acordo com o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 4, todos aqueles que creem em Jesus.
ok? Então veja, não é todo mundo que é salvo, ok? Não é todo mundo com quem Deus se relaciona, não é com todo mundo que a aliança de Deus está firmada. A aliança de Deus está firmada com Jesus, e ela vai estar firmada comigo e com você ou com qualquer outro ser humano se nós estivermos em Jesus, se nós nos submetermos ao governo de Jesus, se nós aceitarmos a justiça que Deus nos dá por intermédio de Jesus. Se nós não aceitarmos isso, nós não estamos num relacionamento com Deus. Isso não significa que Deus não olhe para a gente com misericórdia, com amor, ou que Ele não queira nos alcançar e nos salvar, mas significa que Ele não vai fazer isso se nós não estivermos dentro da aliança. Por quê? Porque Ele firmou uma aliança com o Filho dele. A aliança que Ele firmou com Jesus é a seguinte: você se torna um ser humano, você morre por eles, através de você, que vai ser o descendente de Abraão, nós vamos reunir um povo incontável como as estrelas do céu, incontáveis como a areia da praia. Mas quem que vai ser parte desse povo? Aqueles que acolherem aquilo que você fez por eles. Então, por mais que as pessoas não consigam entender isso, ou não consigam admitir isso, e por mais que tenha hoje muitos pastores querendo ensinar que Deus ele vai salvar todo mundo, porque Ele é amor, isso não vai acontecer assim. Porque se Deus fizesse isso assim, Ele estaria quebrando a aliança dele com Jesus. Jesus teria morrido em vão. Jesus morreu por causa dessa aliança. Jesus morreu para que, através da sua morte e da sua ressurreição, aqueles que reconhecem aquilo que Jesus Cristo, Deus realizou por intermédio de Jesus Cristo, estivessem dentro dessa aliança, usufruíssem dos efeitos dessa aliança que está sendo estabelecida aqui com Abraão. Então a justiça de Deus é declarada na aliança em Jesus. E aí Deus traz então essa aliança específica com Abraão. No verso 18 ele diz assim: naquele mesmo momento fez o Senhor a seguinte aliança com Abraão: aos teus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos irguezeus, ao governo amoroso de Deus por intermédio de Jesus Cristo. É isso. Então, a pergunta que a gente tem nessa live para fazer é: você é um descendente de Abraão? Para você responder isso, você precisa responder: você está no descendente de Abraão, que é Jesus? Você crê que a justiça de Deus ela é estabelecida em favor da humanidade por intermédio do sacrifício que Jesus Cristo realizou? Por intermédio do corpo de Jesus partido? Por intermédio do compromisso de aliança que o Pai tem com o Filho, dizendo: se você fizer isso, todos aqueles que creem em Ti, eu receberei como parte da nossa família, como parte de uma nova humanidade, e eu não os lançarei fora da minha presença. Mesmo que eles falhem, mesmo que eles errem, eu vou me manter fiel para com eles. Essa é a aliança, esse é o Evangelho, essa é a justiça de Deus. Jesus. É isso aí. Deixa eu ver quem entrou depois, para eu dar um oi, e deixa eu ver a interação do pessoal aqui. Hoje, nossa live foi mais curta hoje, né? Mas é isso, não tem que inventar nada além daquilo que está no texto, ok? Então deixa eu ver aqui, o Amódio 2020, quem que é o Amódio, hein? É o Fábio Amódio, será? É a Luciana? Me revela aí pra mim quem que é o Amódio aí, gente. Ô Ilse, me fala aí quem que é o Amódio, pô. Márcia Amaral, bem-vinda. Olá, Ivanilda e Angélica, bem-vindos também. Oi, Camille, bem-vinda. Olá, Antônia. Boa noite. Oi, Cristina, bem-vinda. Olá, Noêmia.
É mesmo, Ana Kelly? Que legal. Até os cachorrinhos lá estão assistindo a minha live, ó. Que bom. Olá, Beatriz, Bia Grigoleto, bem-vinda. Fala aí, Viviane, Élida e Toninho entraram aí também. Bem-vindos, muito bom ter vocês aqui com a gente. Fala, Débora Gondim, que bom que deu tempo de você chegar. Amém, isso aí. Olá, Sônia Chiurco, Zé Chiurco, bem-vindos também. Olá, Marcos, querido pastor Marcos, lá do Espírito Santo, bem-vindo, meu querido. Muito bom ter você aqui com a gente. Ana Jacinta, oi, Débora, Débora Munir aqui com a gente, que legal, bem-vinda. Angélica, coisa linda mesmo, né? Maravilhosa, né? Fran, uau, eu conheço uma pessoa que fala isso, viu, Fran? Ai, ai. É o Saulo. A mod é o Saulo, muito bem. Ok, é o grande patriarca aí, Saulão, muito bom, Saulo, que legal. Amém. Que joia, Marcos, legal. Como são preciosos esses estudos. Amém, Sônia. Que legal, Sônia. Casais. Muito bom. Olá, Sueli. Sueli entrou aqui também. Muito bom ter você aqui com a gente, Sueli. Joia, gente. É isso aí, então. Amanhã é um texto muito legal. Muito legal. Você não pode perder a live de amanhã. Okay, que é um texto, bom, todos eles são legais, né? Mas amanhã é um dos textos da vida de Abraão que eu mais curto, que eu mais gosto, ok? Nós vamos falar sobre Agar amanhã. Então, não falte da live de amanhã às 18 horas, com a graça de Deus, nós estamos juntos aqui novamente, ok? Uma boa noite para você, um bom descanso. Se você chegou e a live já estava acontecendo, lembra que ela fica salva aqui no Instagram da CP Vinhedo, você pode assisti-la aqui imediatamente após a minha saída, ou você pode também assistir lá, se eu conseguir baixar lá no meu canal, do Plataforma do Reino, no YouTube, tá bom? Se você não assinou meu canal ainda do YouTube, Plataforma do Reino, eu convido você para assinar, lá tem várias outras mensagens minhas, estudos meus sobre dons espirituais, outras coisas, além das lives do Eu e Você e a Bíblia, tá bom? Então é isso aí. Valeu, gente. Deus abençoe. Um grande beijo no coração de todos vocês. Bom descanso.